queridos alunos, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho do fim da União Soviética, né? Vamos tentar compreender como uma superpotência criada em 1922, após a Revolução Russa de 1917, uma superpotência que integrou 15 repúblicas, né, socialistas, soviéticas, uma superpotência que ajudou a derrotar o nazismo com uma enorme contribuição, uma potência que vai protagonizar a Guerra Fria, né, disputando nada mais, nada menos que União Soviética, na verdade, uma superpotência que foi pioneira na corrida espacial, não é verdade? Então, como que essa potência ela termina, né? Uma superpotência que tinha um projeto extremamente ambicioso em relação à emancipação dos trabalhadores, das mulheres também, projetos bacanas, projetos, inclusive, que a União Soviética deixa em 1986, né, o jornal Sputnik recentemente fez aí uma apresentação de diversos projetos, né, multifuncionais da União Soviética. Aliás, eles que mandam o primeiro satélite, eles que mandam os primeiros sinais no espaço, que vão desenvolver diversos programas televisivos, inclusive projetos como smartphones, essas coisas já existem na União Soviética, vários deles, depois vou postar para vocês. Enfim, e a gente se pergunta como essa superpotência ela acaba, não é verdade? Deixando aí um monte de pessoas, entusiastas, né, muito tristes. E eu confesso que fui um deles. Quando a União Soviética ela termina, eu fiquei muito triste, tá bom? Achava muito bacana a União Soviética. E lógico que ela tem erros como qualquer situação, né? Então vamos lá falar um pouquinho dessa União Soviética, tá bom, galerinha? Bom, aí você tem aí na imagem aí, ele tem uma mancha, uma característica assim na testa, né? O Mikhail Gorbachev, alguns vão falar Gorbachev, tá bom? E ali embaixo você vê aí, tem duas reformas, uma reforma política e a reforma econômica que ele vai produzir. Ele foi o último presidente da União Soviética, bacana, e ele vai criar algumas situações, algumas políticas, um homem muito visionário. Eu particularmente tenho um respeito muito grande por Gorbachev, ok? Ele vai ser protagonista do fim da União Soviética, tá bom? Ele foi líder do Partido Comunista Soviético e um cara que tinha uma visão além do alcance. Muitas pessoas não perceberam o que ele pretendia, mas é atribuída às duas reformas que ele faz, a Glasnost e a Perestroika, o colapso da União Soviética. Na verdade, a União Soviética já vinha com alguns problemas, a gente vai falar um pouquinho para vocês, tá bom, queridos? Então, vamos iniciar, porque eu sou o professor Slides, é no slide que nós resolvemos, tá? E algumas imagens, né, aí das repúblicas socialistas soviéticas, tá bom? Olha aí, ó. Ela foi dissolvida em 26 de dezembro de 1991, né? Enfim, ela vai surgir aí a Comunidade de Estados Independentes SEI, com liderança da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia. Vou falar um pouquinho disso aí para vocês, tá bom, queridos? E aí, em 2003, aí já não existia União Soviética, eles vão lançar aí um projeto bacana de quadrinhos, né? Criando aí o Superman comunista, entre a foice e o martelo. Galera, isso aí foi um sucesso na Rússia, né? E aí se você olhar a história do Superman, o cara cai lá, vem lá de Krypton, não é isso? E ele cai lá numa fazenda nos Estados Unidos, do Kansas, né? Smallville. E aqui, no caso, lógico, ele não vai cair nos Estados Unidos. Aquela nave que vem o Superman, ele vai cair lá na União Soviética, tá bom? E ele passa a lutar, né, pelo bem da humanidade, batalhando por Stalin, pelo socialismo, né, auxiliando o Pacto de Varsóvia. Enfim, muito bacana aí, que eu tô mostrando para vocês que já existiu isso aí, tá bom? Olha aí, ó, o Superman da União Soviética, foi muito sucesso lá na Rússia, tá bom, galera? E aí um pouquinho do mapa geral, né,
desse país imenso. A Rússia continua sendo o maior país do mundo em território, não é isso? Enfim, e ela vai abrigar todos esses países aqui, tá bom? E por conta da Glasnost e da perestroika, esse mundo aí vai entrar em colapso. E é lógico que a Rússia ela vai herdar, né, toda os armamentos. A gente vai falar um pouquinho disso aí, tá bom? Bom, galerinha, então eu inicio a aula com vocês, né, mostrando, né, como é que esse país, na verdade, ele vai acabar, né? E um país que deu uma contribuição muito grande na Segunda Guerra Mundial, na derrota do nazismo, na libertação dos judeus, tá bom? Olha aí, ó, eu trouxe isso para vocês aqui, para vocês darem uma analisada na contribuição dos russos, ok? Olha aí, ó, ela vai sofrer aí, ó, quase aí 24 milhões de pessoas que morrem na Segunda Guerra Mundial. Olha aí, ó, 26 vezes maior, né, o número de mortes do que os Estados Unidos e Reino Unido juntos. Olha que legal, né? E no vídeo que eu fiz para vocês sobre a Guerra Fria, eu falo para vocês de um plano, né, de reconstrução do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall, né, onde vai fazer diversos investimentos, créditos, para recuperar. Isso faz parte também do jogo da Guerra Fria. A ideia é impedir o avanço da União Soviética e também impedir que o nazismo e o fascismo ressurja na Europa. Agora, galerinha, o que vocês deveriam saber aí é que esse plano Marshall tem uma exigência, tirar, principalmente, membros do Partido Comunista dos países, né? Membros dos países que recebem o plano Marshall. Para você ver que tanto os Estados Unidos não é tão democrático assim como se pensa. Aliás, pelo menos a gente poderia dizer que essa democracia dos Estados Unidos ela pode ser também questionável. Lembrando que nesses períodos aí que nós estamos estudando, quando um branco entrava no ônibus, o negro deveria se levantar. Então existiam leis de segregação, enfim. Então os Estados Unidos, embora acusasse a União Soviética de antidemocrática, de demoníaca, principalmente o macartismo que nós estudamos aí, o caça às bruxas do comunismo, os Estados Unidos também teriam seus problemas a resolver. Os Estados Unidos têm muita dificuldade de se relacionar quando, eu diria, quando os seus objetivos não são correspondidos, né? Então eles fazem sanções econômicas, guerra, ataca bomba, tá bom? Enfim, é bacana a gente discutir isso e dar um outro olhar também para a questão dos Estados Unidos, tá bom? Que é um grande país também, que dá exemplo, enfim, tem muita coisa dos Estados Unidos que são bacanas pra caramba, né? Enfim, beleza? Mas é legal vocês saberem disso, que o plano Marshall existiam algumas exigências na hora de receber esses créditos aí, tá bom, queridos? Bom, a União Soviética ela vai deixar um legado muito bacana mesmo. Várias situações acontecem no mundo e nós devemos muito à União Soviética. A questão do sufrágio feminino. Por que eu destaco o sufrágio feminino, que é o voto, né? Lembrando que poucos países permitiam que a mulher participasse. A União Soviética, já na Revolução Russa, né? Ela vai defender a igualdade de direitos para todos, difundir o temor de que as feministas encontrassem no comunismo um sistema mais atrativo. Então, com medo, presta atenção, com medo desses movimentos, né, desses movimentos feministas que aconteciam em diversos lugares, eles ganhassem força e, principalmente, se inspirassem na Revolução Russa, porque as mulheres tiveram muita liberdade. Só para vocês terem uma ideia, existiram projetos da União Soviética de libertação da mulher, de ter trabalhos domésticos, enfim, palavras do Lenin, a mulher é explorada duplamente, em casa e também no trabalho. Então, havia um pensamento para libertar as mulheres, lembrando que a União Soviética ela vai mandar para o espaço a primeira mulher, né? A mulher que vai para o espaço. Então, isso é muito significativo no momento onde o machismo impera, tá bom? Então, os países, para evitar que as mulheres se empoderassem, né, se inspirassem, né, principalmente na Revolução Russa, eles começaram a abrirem o espaço para que as mulheres participassem. Ou seja, sabe, igualmente eu falo também de legislações trabalhistas. Olha, se a União Soviética está lá apoiando os trabalhadores, então os países começam a ter um medo muito grande de que essas ideias
entre os seus países. Então, os países começaram a fazer algumas reformas trabalhistas, tentando atender os anseios dos trabalhadores, com medo da inspiração da Revolução Russa, tá bom? Então, olha aí, olha o que está escrito abaixo. A melhor forma de cortar raiz semelhante da semelhante ameaça era conceder às mulheres o direito ao voto. A Grã-Bretanha e a Alemanha legalizaram em 1918 e os Estados Unidos em 1920. E outros tomariam o mesmo caminho. A França, a única potência que não reconheceria o direito até 1944. Você vê a França extremamente democrática da Revolução Francesa. Ela só vai permitir que a mulher participe em 1944. Antes disso, somente 4 países, Austrália, Finlândia, Noruega, Dinamarca, tá bom? Haviam adotado o sufrágio feminino. Mas com a Revolução Russa, isso foi apressado nos outros países, até porque eles tinham medo que o movimento feminista se apoderasse, tá bom, das experiências da Revolução Russa, e aí eles ficaram um pouco com medo, não é verdade, gente? Enfim, então a União Soviética vai existir de 1922 a 1991, tá bom? Criada pelo Lenin. O final é terminado aí com duas lideranças, o Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsin, que eu vou falar desde loucão, Boris Yeltsin, tá bom? Enfim, e o que você vai perceber aí é que você vai ter um enfraquecimento do poder, na liderança do Partido Comunista, ela começa a ser minada por dentro, tá bom? Olha aí, o Mikhail Gorbachev, ele é o secretário-geral do Partido Comunista e começa a atender o anseio da população que já vivia aí problema de carestia de alimentos, de abastecimento, a economia já estava em colapso, até porque a Guerra Fria consumiu muitos recursos, né? Você manter uma burocracia, que é uma característica da União Soviética, se torna muito cara. Então, vai existir aí o Mikhail Gorbachev com uma grande visão. Ele vai criar aí 2 planos muito bacanas, a Glasnost e a Perestroika. A Perestroika, ela vai se organizar a partir da economia, abrindo espaços, inclusive, para iniciativa privada, desculpa, tá bom? Enfim, e a Glasnost vai aliviar, ou seja, vai ter uma ampliação de libertação de presos políticos, Torroquim, desculpe, tá, gente? Aberturas políticas, vai permitir que outros partidos participem da eleição que ele vai liberar, por exemplo, eleições para o legislativo. Aí a ideia de vereadores, deputados, escolhidos pelo povo, tá bom? Enfim, e evitar repressão e, mais do que nunca, jogar essa glasnost para outras repúblicas que estão dentro da União Soviética, tá bom? A gente vai ver isso aí, muito bacana. E aí eu faço umas brincadeiras com vocês, né? Muito legal. A União Soviética, olha aí, ó, campeã. Ela tem 2 títulos, eu não lembro o primeiro, ela tem 2 medalhas de ouro. O Brasil só vai ganhar a medalha de ouro aqui nas Olimpíadas do Brasil, com o Neymar, né? O Brasil, por ano, sonhava com uma medalha de ouro olímpica no futebol. Olha, o Brasil do futebol. A União Soviética já tinha 2 medalhas de ouro. Olha que legal. A União Soviética vai ganhar uma Eurocopa. Eurocopa, meu amigo. Sabia disso? Ganharam, tá? E sabe de quem eles vencem a final dessa final olímpica? Ó, olha quem tá aí. Vocês sabem quem é isso aqui? É o Romário, ó. Eu falei isso no outro dia. Estava conversando com um cara aqui, falei, ó, União Soviética dava show em tudo, na ciência, nos esportes. Em 1980, a União Soviética ganhou medalha de ouro no basquete, tá? No basquete. Normalmente, basquete é liderado pelos Estados Unidos, não é verdade? A União Soviética ganhou medalha de ouro no basquete, meu amigo. E ganhou uma final em cima do Brasil aí, com o Romário. Ó, gente, todo mundo conhece o Romário, o baixinho, né? O baixinho que jogou no Barcelona, no Vasco, no Flamengo, da seleção brasileira, campeão da Copa do Mundo de 1994, disputou uma final com a União Soviética e, ó, não levou nada o baixinho, olha aí, ó. Não é mentira não, vocês estão achando que é mentira? Tá aí, ó, a foto, aí, ó, o russo aí segurando o baixinho aí. O baixinho não arrumou nada, né? Eles vão realizar também uma Olimpíada muito bonita, tá bom, gente? As Olimpíadas de Moscou de 1980 é considerada um exemplo de organização, inclusive o Comitê Olímpico Internacional elogiou muito as Olimpíadas de Moscou, que tristemente
foi boicotada pelos Estados Unidos, tá bom? A União Soviética invadiu o Afeganistão para apoiar governos socialistas naquela Guerra Fria, invadiu, as nações não gostaram, os Estados Unidos acabou boicotando. Essa invasão foi em 1979 e as Olimpíadas de Moscou em 1980, os Estados Unidos literalmente boicotou, tá bom? E olha aí algumas imagens, aí, ó, o símbolo do comunismo. Lógico que isso tudo é usado como propaganda. Mas o legal, galerinha, é que a União Soviética, eu diria, ela vai fazer algo muito bacana e a COI, inclusive, vai começar a recomendar esse modelo de organização para os outros países. Muito legal, tá? E no final, né, os russos prepararam, os cidadãos soviéticos prepararam uma Olimpíada para o mundo, né? Eles acreditam na confraternização dos povos, né, onde os trabalhadores que organizaram essa festa, né, que é bacana pra caramba. Enfim, e aí o grande sucesso da Olimpíada de Moscou foi o urso Misha, né? Muito bacana, né? No final tem uma cena muito linda. Esse urso aí foi vendido no mundo inteiro, gente. Mas pensa no modelo de marketing que eu acho que não acredito que existiu outro. Não acredito, tá bom? Esse urso aí foi um sucesso de organização, um sucesso de marketing. E essa Olimpíada acabou se tornando um modelo de organização, tá bom? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês o urso. Esse é o final, né? Teve a abertura, que eu mostrei a foto para vocês. E quando acaba essa Olimpíada, e aí o urso, né? Vários aí coreógrafos, né? Fazem vão criar uma forma, né, de coreografia onde o urso começa a chorar, tá bom? Porque chora pelo encerramento da Olimpíada, enfim. Muito, muito bacana mesmo, tá vendo, galera? Mas vamos voltar para aqueles slides lá, tá bom? Então, olha aí, ó. Apesar do boicote dos Estados Unidos e de vários aliados, entre eles várias ditaduras militares, como a Argentina, por conta do socorro prestado pelo Exército Vermelho no ano anterior ao governo afegão, que eu falei para vocês, isso aí cai muito em concurso, tá? Por que os Estados Unidos boicotou? Porque eles ficaram com raiva do apoio da União Soviética, né, invadindo o Afeganistão, que lutava contra grupos terroristas. Os Jogos de Moscou foram um verdadeiro sucesso, sendo considerado pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, como um modelo a ser seguido a partir de então. O evento reuniu 80 países e mais de 5 mil atletas. A União Soviética conquistou 195 medalhas, sendo 80 de ouro, tendo mais uma vez a Alemanha Oriental ganhando, né, o segundo lugar. Enfim, então aí é o que eu falo para vocês, a famosa cena do ursinho, né, chorando no encerramento dos Jogos, se tornou um símbolo olímpico, tá bom? Galera, é bacana vocês saberem que das 9 edições dos Jogos que a União Soviética pôde participar, lembrando que até a União Soviética, até a Segunda Guerra Mundial, ela é sempre proibida de participar, tá bom? Eles sempre procuraram tirar os russos da jogada, tá bom? O problema é que após a Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética se torna uma potência, e aí você precisa se aproximar da União Soviética, né? Enfim, aí a União Soviética começa a participar, trazendo essa ideia de confraternização dos povos, é muito legal isso, mas das 9 edições dos Jogos, ela foi líder no quadro de medalhas de pelo menos 6 edições, tá bom? Das 9 que ela participou, 6 ela ganhou. Isso que é legal pra caramba. Depois vocês dão uma olhada aí no quadro de medalhas. Por que tudo isso? Porque os russos, eles investiram, né, num grande programa nacional de educação, principalmente a educação física, a educação de disciplina também, e eles vão criar basicamente uma fábrica de campeões olímpicos, tá bom? Essa que é a verdade. Olha aí, ó, se você olhar os principais vencedores, ganhadores de medalhas, você vai ver que são dos quadros soviéticos, tá bom? Muito bacana. E eu falei para vocês que a União Soviética, né, vai formar grandes equipes, tá bom? Existem pesados investimentos na formação de atletas, e eles vão, inclusive, no futebol também, que vai ser usado como propaganda na União Soviética. Os russos ganham uma Eurocopa e 2 medalhas olímpicas. Muito bacana, uma delas em cima do Brasil, que eu falei para vocês aí, né? Bom, e é lógico que presta atenção, se a União Soviética foi boicotada em 1980, a próxima Olimpíada foi nos Estados Unidos e os russos também vão boicotar e vai impedir 2 potências olímpicas de não participarem. Cuba é uma delas. A Cuba da crise dos mísseis mais tarde, não era isso? Não, mais tarde não, que já tinha acontecido, perdão.
e também a Alemanha Oriental, que era show de bola, mas também você tinha Romênia, enfim. Então, a União Soviética vai proibir esses países de participar, tá bom, queridos? Enfim, então foi muito triste, tá bom? Isso aí, tanto 1980 como 1984, porque essas duas nações não conseguiram superar a ideia de confraternização dos povos, tá bom? O problema, principalmente em 88, olha aí, ó, o basquete olímpico soviético mais uma vez foi campeão derrotando a forte seleção da Iugoslávia. Tá bom? Isso é o Mikhail Gorbachev, eu falei para vocês, tem esse sinal aqui, né? Eu falei para vocês. Ele está bem velhinho hoje, está com os 86 anos, se eu estiver enganado, ele está vivo ainda, o Mikhail Gorbachev, tá bom? Enfim, mas o Mikhail Gorbachev não conseguiu nenhum fruto eleitoral, curioso, né? Por ele ter feito uma grandeza imensa. Eu acho que o Gorbachev não foi muito compreendido a visão dele, tá bom? Mas o que eu queria falar para vocês da questão das Olimpíadas, tá bom? Que os russos, eles valorizavam essa ideia da formação do atleta, sabe? Um atleta russo, ele não ganhava salário, assim, uns salários milionários, essas coisas. O atleta russo, quando ele está indo, o atleta soviético, desculpa, quando eles estão indo para as Olimpíadas, eles estão querendo, na verdade, primeiro, eles estão honrando a pátria deles, né? A pátria de trabalhadores. Eles acreditam nisso. E, ao mesmo tempo, que as ações deles durante as Olimpíadas, elas sirvam também de inspiração para os jovens. Então, existe aí uma visão muito bacana de confraternização dos povos através das ações olímpicas que os russos colocam. E, ao mesmo tempo, eles querem ser exemplos para os jovens que estão na União Soviética, tá bom? Enfim, então, eles não recebem grandes salários. Muito do contrário, né? Depois, mais tarde, as Olimpíadas começam a ser, eu diria, apropriadas por várias empresas, grandes empresas, fazendo monopólio de televisão, de produtos, de marcas. E se você olhar bem, essas empresas acabam selecionando determinados atletas que se tornam garotos propaganda, tá bom? Enfim, e vão depositar para essas pessoas milhões, né, de dinheiro, milhões de euros, milhões de reais, milhões, enfim, e aos principais atletas. Mas se você olhar bem, isso impede muito, deixa eu voltar aqui para vocês, isso vai impedir também, você valoriza um determinado atleta para ele ser o garoto propaganda, preste atenção nisso. Mas, ao mesmo tempo, era muito melhor que os milhões fossem investidos na base, entendeu? Era muito melhor que essas empresas investissem na base, para poder, porque através do esporte você salva muita gente, tá bom? Você liberta as pessoas das drogas, do ócio. Então, o esporte tem as atividades esportivas, ela tem essa finalidade educacional, também de construção de cidadania, que hoje, por conta desses investimentos maciços nos garotos propaganda, você deixa aí diversas pessoas fora, como se elas não existissem. Você vê aí um monte de talentos que precisam de oportunidades e acaba não tendo essa ressalva do Estado. E no caso da União Soviética, ela fazia um investimento bem disciplinado, planejado, né, já que é uma economia planificada, e o resultado desse investimento em educação, né, e na educação do atleta vai transformar a União Soviética, né, numa verdadeira fábrica de campeões. E essa é a verdade mesmo. A União Soviética, literalmente, ela deu banho nos outros países, quando a gente fala de Olimpíadas, tá bom, queridos? É bacana a gente falar disso aí. Como eu falei para vocês, era uma sociedade que, a princípio, ela tinha uma proposta democrática, tinha muitas coisas bacanas, mas depois ela foi se desviando, tá bom, queridos? Mas vamos lá, falar desse fim aí da União Soviética, vamos falar um pouquinho do Gorbachev, que eu falei para vocês. Alguns falam Gorbachev, tá bom? Ficam tranquilos, é a mesma coisa, tá bom, queridos? A perestroika, vamos falar um pouquinho da perestroika, muito bacana falar dela, tá bom? A perestroika, tá vendo aí? Ela significa em russo a reestruturação, se referia às reformas econômicas, né, deixar criada
pelo Gorbachev, reformas econômicas, entre elas o fim do sistema de planejamento centralizado, introdução da economia de mercado, alteração do regime de propriedade, enfim, e redução dos gastos militares. Isso aqui, ó, reduzir os gastos militares, você vai ter aí uma reação do alto escalão militar na União Soviética, que eles não querem isso, tá bom? Então, a União Soviética gastava muita grana com o Exército Vermelho, até porque, quando tá aquela Guerra Fria, né, era necessário isso. A Glasnost, ou seja, né, a Glasnost, ou seja, a transparência, ela correspondia no plano de reformas nas instituições políticas. Então, a perestroika seria uma reestruturação econômica. A Glasnost seria uma reestruturação política, onde você vai introduzir a ideia de pluripartidarismo, ou seja, que a liberdade de expressão, tá bom? Então, olha só, olha a visão do Gorbachev. O Gorbachev está percebendo o seguinte, olha, é necessário controlar, né? Desculpa, é necessário relaxar o controle do governo nesses assuntos, principalmente sobre economia, tá bom? Aí ele começa a permitir a economia baseada na iniciativa privada, ele faz, sabe, o Estado ainda é presente, mas ele vai permitir algumas aberturas. Se você for pensar bem, o Lenin já tinha pensado assim lá atrás com os planos econômicos, não é verdade? Ele vai permitir a introdução de elementos capitalistas, enfim, para poder aquecer a economia, tá bom? Enfim, então o Gorbachev está pensando dessa forma, então ele vou relaxar um pouquinho o controle do governo, enfim. E a ideia dele é que a própria iniciativa privada ela impulsionasse a inovação. E outra coisa que é bacana que você não pode esquecer, olha a visão do Gorbachev também é muito bacana, porque presta atenção, se a União Soviética ela faz investimentos maciços na educação, eu tenho aí também pessoas qualificadas, extremamente qualificadas, preparadas para o mercado. Então é lógico que essas pessoas qualificadas, elas irão querer um pouquinho de... desculpa aqui, só ligar aqui minha... Essa é coisa de fazer aula ao vivo, né? A bateria já ia acabar, pronto, acabou o meu vídeo. Então, essas pessoas, é lógico que elas vão querer também um pouquinho de abertura, né? Afinal de contas, eu sou um cara qualificado, eu quero oportunidade para crescer, enfim, né? Tá bom? Então é isso que eu queria que vocês pensassem. É natural também que as pessoas comecem a fazer resistências, não é verdade? Mas vamos lá para os slides. Esse professor é brincadeira, né? Ao vivo aí, ele fazendo uma graça dessa, né? Então, a gente acredita, né, e todos os estudiosos dizem, que essas decisões elas acabam, enfim, levando ao fim da Guerra Fria, né, e também a derrocada dos governos comunistas, ou seja, eles começam já que eu tenho uma liberdade política, todos agora irão cobrar isso aí. Opa, eu quero agora maior liberdade, enfim. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Essa política não intervencionista do Gorbachev, enfim, principalmente a Glasnost, enfim, ele elimina a repressão, ele vai valorizar a liberdade, principalmente a liberdade de expressão do povo soviético, ele vai liberar, por exemplo, presos políticos, ele vai libertar a imprensa, ele vai permitir novas eleições para o legislativo, tá bom? O surgimento de novos partidos, isso é Glasnost, tá bom, queridos? Enfim, então essa política não intervencionista, ele acreditava que os outros povos também precisavam ter isso aí. É um homem de visão mesmo, tá? É um homem de grande visão. Ele falava, inclusive, que a rivalidade entre o Ocidente e o Oriente não tem razão de existir, né? Aliás, os valores universais deveriam ser maiores que essa rivalidade. É assim que ele pensava. Ele vai se aproximar do presidente dos Estados Unidos, enfim.
vai abandonar a corrida armamentista, ele vai retirar as tropas do Afeganistão, também muito criticado, tá bom? Então, o Gorbachev, ele acredita, né, que o êxito da economia soviética estava condicionada ou relacionada a melhores vínculos internacionais. Ou seja, o que ele acredita? Ele acredita que a União Soviética ela precisa agora não estar isolada, mas ela precisa estar dialogando com o mundo e ela também precisa dar confiança ao mundo realizando essas reformas aí. É um homem de visão. Lógico que setores do Partido Comunista, aquela ala conservadora, está odiando o Gorbachev, vai tentar dar um golpe nele, inclusive. Setores da ala militar, principalmente aqueles generais mais antigos, não querem conversa de abertura, tá bom? Enfim, eu diria que esses homens ficaram presos ao tempo e o Gorbachev, um homem aí já com uma visão muito ampla, ok? Ele está tentando salvar a União Soviética através dessa reestruturação econômica e política, perestroika e glasnost, mas eu diria, talvez, que por conta da existência de anos de repressão, anos do stalinismo, anos da ausência da liberdade, e tem muitas pessoas ali sufocadas naquele imenso país. Então, quando surgem essas aberturas, as pessoas começam agora a questionar e não querer mais aquele modo de vida. Também não interpretaram qual era a visão do Gorbachev, e aí começou a ter uma onda separatista na União Soviética, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês. Vamos voltar para os slides aqui, tá bom, galera? Que é aqui que a gente se resolve, né? Então aí, ó, a Letônia, a Estônia, enfim, foram as primeiras a romper com Moscou, depois Bielorrússia, a Rússia, a Ucrânia, tá bom? Na Romênia, por exemplo, a Romênia vai ter uma coisa aí mais pegada, né? vai ter morte, os governos. O governo na Romênia vai ficar bem pegado, tá bom? Olha aí, o Nicolae Ceausescu, Nicolae Ceausescu, ok? Ele foi fuzilado com a Ceausescu, assim que se fala, Ceausescu, assim que se fala. Nicolae Ceausescu, isso aí é romeno, tá bom? A mulher dele e ele foram fuzilados, tá? Era um líder soviético na Romênia, tá bom? Enfim, e depois disso tudo que eu falei para vocês, queridos, desculpa aí essa forma aí que eu dei aula para vocês agora, tá bom? Acabam, enfim, criando. Então, achei legal a gente anotar aí os motivos, tá bom? Que vão levar, né? Enfim, esse fim, eu diria aí, anos da ditadura stalinista, ausência de liberdade, burocratização, uma burocratização imensa, né? Os investimentos em armamento gera uma crise econômica, enfim, o isolamento, a questão da guerra do Afeganistão, tudo isso, e mais a perestroika e glasnost, seriam aí os principais elos, né, que vão levar ao fim da União Soviética, tá bom? Então, ela vai tornar a comunidade dos Estados independentes, que existe até hoje, tá bom? Cujo principal objetivo era estabelecer um sistema econômico e de defesa entre as nações da extinta União Soviética. Os primeiros integrantes do bloco foram a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, tá bom? E, enfim, e aí o Boris Yeltsin, que vai ser o presidente depois que ele vai tirar, inclusive, o Gorbachev, ele se aproxima do Ocidente, vai introduzir as privatizações. Galera, anota isso aí que é muito importante. Essas privatizações foram muito perigosas na Rússia. Muitos caras que eram dos antigos membros do Partido Comunista, eles se apoderaram das fábricas da União Soviética, né? Enfim, ficaram enriquecidos. É a origem dos oligarcas russos hoje. Depois você dá uma pesquisada nos oligarcas russos, alguns dos caras mais ricos do mundo. E também o mundo se assustou muito porque esse arsenal, a Rússia entra numa crise econômica tão imensa, tá? Que o mundo se preocupou muito com esse arsenal militar, desses militares estão até vendendo segredos, né, dos armamentos nucleares, enfim. O mundo ficou muito assombrado com isso, tá bom, queridos? Boris Yeltsin, figuraça, tá bom? Depois ele morre e é ele, inclusive, que vai, né, já dar os primeiros passos para o famoso Vladimir Putin, né, que governa a Rússia por uns 20 anos, né, galera? Eu era bem jovem quando os russos, o Vladimir Putin, ex-membro da KGB, assume a Rússia, tá bom? O Putin, figuraça aí do Covid. Ele é cheio de graça, né, o Putin, né? Mas é um exemplo, né, gente? Não deixa de ser um exemplo isso aí, né?
né? Ele sempre gosta, ele faixa preta de judô. Não sei se é de judô agora, karatê, agora eu não lembro, mas é um cara de gosta de artes marciais, tá bom? E ele vai falar isso ao lado, né? Ele vai falar isso ao lado da presidente da Alemanha, Angela Merkel, desculpa, não é presidente, é a primeira-ministra da Alemanha. Vamos se ver lá no inverno. Falou isso na Alemanha, né? O inverno, vocês lembram que o inverno que derrota o Hitler, não é isso? Enfim, ele fala isso da Copa do Mundo, né? Que foi realizada na Rússia recentemente, tá bom? E aí, galerinha, o que foi a Glasnost, o que foi a Perestroika? Depois eu vou consertar isso aí, tá? Perestroika. Comente as contribuições da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Quais foram os efeitos da Glasnost e Perestroika na União Soviética? Você conheceu o Gorbachev? Qual é a sua opinião sobre a visão de mundo dele, tá bom? Então isso aí é uma questão muito bacana aí para vocês resolverem comigo. Um abraço, gente!